Olá, bem-vindo e bem-vinda novamente. Estamos aqui prontinhos então para dar a largada neste método VV. Vida de verdade, gente, é um método também, um método VV. E vida de verdade é isso, ó, uma moto passando aqui agora, não sei se interferiu o barulho aqui, mas isso é vida de verdade, gente. Certo? Como eu disse para vocês, esses vídeos eles não são editados, eles são feitos aqui do jeito que eu sinto que eu tenho que trazer para vocês. É lógico que eu tenho aqui o meu script e que de vez em quando eu vou olhar aqui, porque isso é um método, né? Eu passei horas e horas planejando para você ter o máximo de desempenho para você ter sucesso nessa sua caminhada, ok? Então, o que importa aqui é a sua caminhada, o seu sucesso. A minha caminhada de cura da doença para a saúde eu já fiz. Agora, então, eu tenho que ir montando no método para que você também atinja isso. Por isso é muito importante que cada passinho que você consiga dar, você venha aqui e comemore, né? No dia do nosso encontro, que você comemore, que você fale, que você diga, meu Deus, eu estava assim e agora já me sinto deste outro jeito. Então, eu não sei qual é o seu momento. Se você tem medo de seguir em frente, se você tem receio de não ser apoiado ou apoiada aí na sua vida, né? Na sua família, nos seus afazeres. Então, o seu momento, ele é mas nós vamos começar a andar para o despertar, certo? E esse despertar da vida de verdade, que é o método VV, né? Esse despertar, ele é feito de conhecimento, né? Por isso que eu pedi para você comprar um caderno de conhecimento, porque você precisa conhecer como funciona o seu corpo, a sua mente e como você fabrica as suas doenças. Mara, você está dizendo que eu fabriquei minhas doenças? Sim, eu fabriquei as minhas, você fabricou as suas, todo mundo que está aqui do outro lado da tela fabricou as suas doenças. O bom disso é que se a gente fabricou, a gente pode desprogramar, ok? Então, é feito de conhecimento, para isso nós precisamos de conhecimento, mas não é só conhecimento. O método VV, Vida de Verdade, ele é também dissolver dores e conflitos. Por quê? Porque a doença, ela se estabelece num conflito interno, um conflito. Imagina que fora duas pessoas brigando, conflitando, ok? Mas dentro de nós, existem dois aspectos nossos, só nossos, conflitando. É daí que vem a doença. Certo? Então, nós precisamos dissolver conflitos internos, então não diz respeito a ninguém aqui de fora, é nós conosco mesmo, né? Então, você com você, claro que eu vou guiar você, né? Mas você é o protagonista da sua história, então, dissolver dores, conflitos, que mais que é esse despertar para a vida de verdade? É encarar, né? Então, eu acabei de dizer, talvez você não se sinta seguro, talvez você não se sinta apoiado. Então, nós vamos precisar encarar algumas questões também na nossa vida, uma falta de coragem, por exemplo, um medo de algo, né? Então, todos nós temos medos, e isso é natural. Então, nós vamos entrar em contato com esses medos também, com seus medos. E por isso nós temos as nossas aulas, onde nós vamos nos encontrar online, né? Porque eu preciso te ouvir. Então, você talvez ache que, por exemplo, que você não tem solução. Ah, não, o meu caso não tem solução, já passei por médicos, tomo remédio há tantos anos. Não, acho que eu não tenho solução. Só que esse lugar de não ter solução, ele vem de um lugar assim, eu não sabia uma coisa que hoje eu sei, né? É isso que eu quero que você chegue à conclusão. Quando você dizia ou pensava, não, nesse meu caso, por exemplo, há muitos anos atrás, o meu cardiologista me disse, você vai tomar remédio para a pressão, para a hipertensão a vida toda, mas você tem que ver isso como qualidade de vida. E eu comprei aquela ideia. Nossa, eu tomo um remédio para hipertensão, mas isso é para garantir a minha qualidade de vida. Eu aceitei essa ideia. Por quê? Porque eu ainda não tinha passado por todos os meus processos e ainda, né, não tinha conhecido a medicina das emoções, a medicina germânica. Depois que eu conheci a medicina germânica, nossa, aquela explicação já não me servia mais. Então, é isso que vai acontecer com você. Então, nós estamos no começo, né? E lembra que você tem 7 dias para desistir e você talvez pense, não, acho que não é por aí,
né? Mas é porque você tem um limite explicativo. Agora, eu vou te trazer outra base e aí você vai dizer, agora eu acho que eu posso vir a ter mais saúde, mais disposição, eu posso ter uma vida diferente. E aí você começa a estabelecer um outro lugar dentro de você. É como se você tivesse feito uma viagem para um lugar que você nunca imaginou que pudesse existir, né? Por exemplo, eu visitei a Ilha de Páscoa. Puxa vida, você já ouviu falar da Ilha de Páscoa, né? Gente, eu jamais imaginei que eu pudesse ver aquilo que eu vi, né? Aquilo não estava nas minhas experiências, então eu adquiri uma nova experiência, né? Então, a nova experiência de saber onde se forma a sua doença e a sua saúde é um novo entendimento. Então, você tem que estar aberto para isso. Ainda é um pouco estranho, mas vai começar a ficar familiar para você. Familiar, certo? Então, é aqui que mora a diferença. Então, se você acredita que a sua vida não pode ser diferente, é como se você dissesse assim, meu destino já está traçado. E destino, eu até escrevi aqui, né, talvez, destino, gente, talvez você pense, ou já tenha pensado assim, ou você não acredita num destino traçado, mas você se vê um pouco limitado ou limitada dentro da vida que você tem hoje. Estou falando sempre da vida, doença e saúde, tá, gente? E aí o destino, gente, quando a gente pensa assim, é tipo um contrato que a gente fez, um contrato que a gente fez internamente, de eu vou viver limitado, vou viver com doença, e a gente vai romper esse contrato. Os contratos podem ser rompidos, sim, certo, gente? Que mais? E mais que um contrato de doença, a gente não pode ter feito um contrato, a gente não pode não. Se a gente fez um contrato para ser infeliz, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu não sabia o que era felicidade, né? É como se eu tivesse feito um contrato com aquela vida medíocre, pobre, não pobre de escassez material, pobre de recursos internos, né? E aí você pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa saudável, ativa, mas eu tenho alguma limitação interna, alguma doença. Gente, eu já atendi tantos casos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu atendi um empresário, eu não sei se você viu esse depoimento porque ele tá nas minhas redes também. O empresário, ele me procurou, sabe por quê? Ele tinha um calinho no dedo, no dedinho, um minguinho. A saúde dele era quase que perfeita, mas ele tinha um calo que incomodava, doía. Só que ele praticava esporte, então aquele calo para ele era muito incômodo. E ele veio para curar este calo, e é claro que a gente foi para um lugar muito especial, tanto é que ele tinha feito um pacote comigo de 4 sessões, porque eu pensei, não, eu que falei para ele, não, 4 sessões para curar um calo, ó gente, carro de novo, tá? Vida de verdade. 4 sessões para curar um calo é perfeitamente razoável. Ele gostou tanto, ele se encontrou tanto que ele quis renovar o pacote. Então é isso para você começar a ter ideia da onde a gente vai. Que bonito que é. Então a gente não fez contrato com o nosso destino, ok? Se a gente fez, a gente vai desfazer esse contrato, porque a gente tem agora um novo despertar por uma vida diferente. Vida de verdade, gente, caindo uma chuvarada aqui, espero que não interfira aqui no som. Que mais, gente? Então, esse despertar que eu falo, então, eu já falei, ele não é só conhecimento, ele é dissolução de dores, de conflitos, ele é também estímulos diários, tá? Então, nós vamos ter um grupo com estímulos diários, por quê? Pra gente se apoiar. Então, isso é muito importante para a gente não desistir na caminhada. E também onde a gente pode falar das nossas conquistas, que isso é tão importante quanto o apoio. E aí eu quero que você pense assim, como você é hoje, é uma versão sua, tá? É uma versão, um limite. Não importa o quanto você é expandido, né? Em qualquer área da sua vida, relacionamentos, profissão, existe um limite, e esse limite, ele é, aqui no nosso caso, o limite da doença. Então, nós estamos aqui para romper esse limite da doença e da saúde, certo? Então,
vai ter aqui no nosso grupo, né, ou vão ter aqui, pessoas mais jovens, mais com um pouco mais de idade, pessoas numa classe social ou noutra. Vocês vão ver que para a saúde e para a doença isso não tem diferença nenhuma, né? A doença, ela está em qualquer classe social, em qualquer parâmetro social que você colocar aqui, você vai ver que existe doença e saúde. Só que aqui nós vamos romper esse limite. É esse o limite que nós vamos romper. Combinado? Fica bom assim para você, gente? E aí, essa busca que nós vamos fazer é ir para a fonte original, que eu digo, que é também diferente da religião. Então, não importa qual religião, lembra que eu acabei de falar, não importa qual parâmetro social, não importa qual religião também. Aqui a nossa fonte original é de um outro viés. Lembra que eu falei para vocês que eu fui buscar nos estudos milenares? Então, os estudos milenares, eles têm 6.000 anos, 5.000 anos. Então, todas as religiões que nós pertencemos aqui, elas são muito depois que isso. 2.000 anos, né? E esses estudos que eu trago, eles são de 5 a 6.000 anos atrás, certo? Então, aqui não existe classe social, não existe religião, não existe nada. Nós vamos antes disso, ok? Muito bem. Então, eu quero que... Agora nós vamos começar o primeiro conceito, que se você quiser, você pode anotar aí no seu caderno. A nossa primeira virada de chave, ele diz respeito ao mundo externo e um mundo interno. Então, tudo isso que eu acabei de falar, né? Classe social, cor, religião, time de futebol, qualquer enquadramento social, ele faz parte do quê? Do mundo externo. E qualquer outro conhecimento que vai nos levar para a saúde, ele faz parte do mundo interno. Porém, o nosso mundo externo e o nosso mundo interno, ele está conflitando. É daí que vem a doença. Há um conflito nosso. Quem me segue há mais tempo e quem já comprou um dos meus livros, sabe que eu falo muito da balança. Às vezes eu estou falando da balança 2 pratos externos, às vezes eu estou falando da balança 2 pratos internos e às vezes eu estou falando de um prato interno e outro externo. Agora, neste momento, eu estou falando de uma balança, sabe aquelas balanças de 2 pratos, né? Um prato interno e um externo. Um é o mundo externo, um é o mundo interno. Então, esse primeiro princípio da balança do mundo interno e do mundo externo tem que ficar aí presente na sua mente e daqui a pouco ele vai estar presente na sua vida. Você vai ver que o caminho que nós vamos trilhar para ir ao encontro da nossa saúde, ele diz respeito a esse conceito do mundo externo e do mundo interno. Mara, a gente vai ter que descartar o mundo externo? Não, completamente não. Por quê? Porque a gente vive um dia a dia, com a nossa família, com o nosso trabalho. Inclusive com a sua doença você vive no mundo externo, porque você vai ao médico, você vai à farmácia, você compra medicação, você faz ou não exercícios. Então nós vivemos uma vida entre o mundo interno e o mundo externo. Talvez você já tenha percebido que às vezes você deita na sua cama e você pensa, nossa, te dá um gás assim, você pensa assim, amanhã eu vou fazer tal e tal coisa, né? Nossa, você tá no seu mundo interno muito potente. E aí você acorda na manhã seguinte, parece que tudo aquilo, você sabe que não foi um sonho, mas você não tem o potencial para ir e decidir na vida externa. E às vezes acontece o contrário. Você dormiu mais melancólico, mais desenchavido, né? E aí você acorda bem, você acorda disposto. Então, essa é a diferença do mundo interno e do mundo externo. E você há de convir comigo agora que existe um conflito entre o seu mundo interno e o seu mundo externo, é ou não é? Então, toda doença é gerada num conflito entre o mundo externo e o mundo interno e às vezes 2 aspectos do mundo interno, ok? Então, isso nós vamos começar a trabalhar. É o primeiro passo aqui. Porém, essa aula já tem quase 15 minutos, eu quero terminar pedindo para você, agora, antes de ir para a aula 2, tem um questionário aqui abaixo. Então, eu preciso te conhecer mais para que no nosso primeiro encontro
nosso primeiro encontro online, eu já saiba alguns aspectos da sua vida, o que você quer, o que você busca, como você está vivendo hoje. Então, é muito importante que você seja absolutamente consciente e claro nas suas respostas. Se lá no questionário tiver uma pergunta que você... Porque eu já recebi muitos questionários assim, ó, nunca pensei sobre isso. Eu fiz uma determinada pergunta e a pessoa respondeu, nunca pensei sobre isso. Ó, você vai me mandar essa resposta? Eu vou poder te ajudar? Não. Você vai, se você nunca pensou sobre tal pergunta que eu estou fazendo para você, você vai dizer, mas deixa eu pensar. Tá, então, pensei. Tá, não cheguei a muitas conclusões, mas isso é novidade para mim. Mas aí você já se coloca em prontidão. Você percebe a diferença? Você já se coloca pronto ou pronta para, puxa, eu ainda não sei. Se você soubesse a resposta, vocês não estariam aqui. Mas lembre, eu estou fazendo perguntas sobre você, né? Então, de alguma forma, você vai me trazer o máximo de clareza que você puder, ok? No fim do questionário tem um enviar, ele vem automaticamente para mim. Não se preocupe com isso, tá? É só abrir lá e vem automaticamente para mim, tá bom? Deixa eu ver o que mais, se eu tenho que dizer mais alguma coisa para você aqui. Do questionário, ok, é isso. Eu só quero que você fique com essa última frase aqui. Eu vim curar minha doença e encontrei vida. Encontrei muito mais do que eu esperava. É isso que eu quero te entregar aqui. É isso que eu quero que você sinta, que você vai encontrar aqui muito mais do que você veio buscar, ok? Então agora, vamos, parceria aí, né? Responda o questionário abaixo e depois aí você vai para aula 2, tá bom? Beijo, até mais!